A primeira história se passou em Chihuahua, no México, de onde Ricardo contou a seguinte experiência. Hoje, quero compartilhar uma história, uma experiência que minha família teve há anos, por isso não gostaria de comentar meu sobrenome, digo, não tenho problema, mas coisas aconteceram na família. Cresci com primos da minha idade, sempre éramos 3, e eu gostaria de mudar os nomes deles, então vamos chamá-los de Carlos e Ângel, para evitar problemas familiares. Durante os finais de semana, no início dos anos 2000, era uma obrigação para os nossos pais nos reunirmos na casa de um de nós, na casa dos meus tios, dos pais de Carlos, dos pais de Ângel, ou na minha. Como meus tios e meus pais se encontravam todos os fins de semana, e nós adorávamos brincar até tarde no Nintendo 64 ou qualquer outra coisa. Mas na casa dos pais de Carlos as coisas sempre eram diferentes. Seus pais eram rigorosos, mas apenas em um aspecto. Meus pais, pelo menos comigo, sempre diziam para obedecer aos meus tios. Embora nunca tivéssemos causado problemas, eles repetiam isso como se fôssemos crianças mal comportadas. Na época tínhamos cerca de 10 anos, e o que nossos tios nos diziam quando nos reuníamos em sua casa, além de notar que meus pais e outros tios saíam um pouco mais cedo, era que eles nos trancavam no quarto de Carlos e diziam para irmos ao banheiro antes de dormir ou ficarmos brincando, mas que, por nenhum motivo, deveríamos sair do quarto. Sempre pensei que fosse qualquer coisa, algo para nos manter quietos e controlados, mas nós nunca fazíamos bagunça. Não tínhamos desordem, nem corríamos para que nos deixassem brincar com algo. Estávamos mais do que satisfeitos. No entanto, um dia, depois de anos seguindo essa rotina ou costume na casa de Carlos, perguntamos por que só naquela casa não podíamos sair à noite se talvez tivéssemos sede ou precisássemos ir ao banheiro. Seria um problema, e já havia acontecido mais de uma vez, mas eles trancavam a porta com segurança e nós poderíamos abri-la, é claro. Estávamos do lado de dentro, mas não éramos desobedientes. Um dia, Carlos, lembrando disso, me surpreendeu com a seriedade com que abordou esse assunto. Dada a idade que tínhamos, meus pais não querem que saiamos porque à noite eles me disseram que debaixo da pia da cozinha sai um senhor. Bem, não fale para eles que contei a vocês, mas não me disseram, eu os ouvi várias vezes falando sobre esse senhor. Às vezes vêm visitas de pessoas que não conheço, pessoas mais velhas que deixam a casa com um cheiro estranho e falam sobre esse senhor com eles. Isso me daria medo ao vê-lo, então sempre os obedeço e não saio, nunca saio. Nós não acreditamos nele. Dissemos que talvez fosse para que ele se comportasse bem, para que não andasse fazendo travessuras. Vocês sabem, como muitos pais de antigamente que nos assustavam dizendo que se nos comportássemos mal, algo apareceria ou nos levaria. Mas ele em nenhum momento riu, não hesitou. Ficou tão sério que nos contagiou com essa seriedade e Ângel perguntou: "Você realmente acha que algo aparece aqui em sua casa?" Não acredito, tenho certeza, assim como meus pais, porque eles também têm medo. Já os ouvi muitas vezes entrarem em seu quarto gritando, fechando rapidamente a porta, batendo, mas eram gritos de medo. Eles batiam na minha porta ou a arranhavam. Minha mãe me disse muitas vezes que, se eu não ouvisse sua voz ou a de meu pai, nunca abrisse, apenas rezasse e dormisse. Depois disso, eu realmente fiquei com muito medo. Sugeri que jogássemos naquela noite, e essa foi a última vez que estivemos juntos os 3. Há um ditado famoso que tenho lido muito nos últimos anos, e é um que diz: "Um dia estava sendo feliz pela última vez na sua infância, e você não sabia", algo assim. E isso se aplicou, eu acredito, para a maioria da minha família. Percebi que passou um fim de semana sem vermos nenhum dos meus tios. Depois passaram 2, depois 3, e meus pais não me diziam mais nada quando eu perguntava. Eles falavam que meu primo e meus tios estavam doentes e não podíamos vê-los por um tempo para não sermos contagiados pelo que eles tinham, mas eu achava estranho. Eu não podia insistir com perguntas porque sempre me diziam que era isso e ponto.
As visitas que tínhamos todos os fins de semana com minha família se tornaram ligações telefônicas entre eles, só que eu nunca podia ouvir sobre o que estavam falando, porque, ao contrário de antes, agora, toda vez que alguém ligava, eles iam falar ao telefone no quarto ou falavam muito baixo para que ninguém ouvisse. Passaram-se 2 ou 3 meses, não me lembro bem, para que eu me tornasse teimoso, tão obstinado em querer ver meus primos que não acreditava que eles estavam doentes por tanto tempo, ou que não podíamos falar ao telefone, ou pelo menos eu, ou pelo menos que eles viessem até a casa. Foi aí que me disseram: Rick, filho, olha, teu primo Carlos não tem se sentido bem esta semana. Eles não sabem muito bem do que ele está doente, mas é por isso que ele está descansando. Logo vamos voltar a vê-lo e vamos dormir com ele como antes. Mas quando os ouvi, perguntei sobre meu primo Ângel, sobre quem também não tinha ouvido nada, e eles ficaram em silêncio. Foi minha mãe quem me disse que ele tinha ido para um acampamento sei lá onde. Sinceramente, já soava como puras mentiras, eu não acreditava neles, mas bem, o que eu poderia fazer? Eles nunca cediam para mim. Não sei, agora que cresci, como aguentei tanto tempo sem perguntar mais, me contentando em passar quase 1 ano e meio sem vê-los de novo. Quando íamos à casa da minha avó, só estávamos eu e meu pai, e alguns tios também que não tinham filhos, mas eu nunca soube de nada. Cresci, passaram-se uns 3 anos com mentiras de que meus primos cada um tinha ido para sei lá onde, e não sei mais o que. Até que de novo meus pais, os dois, se sentaram comigo e me contaram: queremos te pedir desculpas, os dois. Há muito tempo estávamos esperando boas notícias do teu primo Carlos, mas elas nunca chegaram. A situação só piorava a cada vez. Imaginem como eu estava me sentindo naquele momento, sem saber o que tinha acontecido com ele, mas já antecipando que soava muito mal. Sabemos que Carlos contou a Ângel e a ti porque seus tios não queriam que saíssem do quarto à noite na casa deles. Vamos te dizer algo, mas por favor não se assuste, isso não acontece aqui. Seus tios nos ligaram um dia, muito aflitos, Rick, chorando, dizendo que Carlos não respondia, não se movia, estava congelado, vivo, respirava, mas não movia nem os olhos, não falava, não respondia a nada, nem mesmo o tocavam, estava completamente rígido. Levaram-no para o hospital, onde o atenderam, e estando lá, descongelou, por assim dizer. Ele começou a gritar, muito assustado e nervoso, dizendo algo sobre os olhos de um senhor que não sei o quê, e voltou a congelar. Quando ouvi isso de meus pais, que sempre cuidaram de mim, não pude lidar com isso, foi muito impactante para mim. Me imaginei no que estavam me contando e os vi também assustados, com os olhos lacrimejantes, e continuaram. Não sei como nos acalmamos, mas depois de um tempo perguntei o que tinha acontecido novamente. Eles disseram que meu primo só reagia para que dizer que tinha visto um senhor do lado de fora do seu quarto, que os olhos... Bem, ele não parava de repetir os olhos, e a partir daí, tudo ficou ruim para o meu primo. Ele não conseguia mais falar sobre outra coisa, mal comia, mal era assistido no hospital, não dormia, ficava rígido o tempo todo e não melhorava. Não queríamos que você visse Ângel também, porque ele viu como Carlos estava e também o afetou muito. Nós também o vimos, mas não vamos visitá-lo até que ele se recupere para que fique bem. Então, pense no que você vai dar a ele quando ele se sentir melhor e o anime, está bem? Me diziam isso, chorando, e eu não acreditava. Nunca tinha ouvido falar que fosse possível, muito menos na minha idade, que me dissessem algo assim. Não era como um conto ou uma história, mas era real. Eu testemunhei tudo isso nos bastidores da minha família. A separação de todos os meus entes que nunca mais vi Ângel, não soube mais dele, exceto que eles foram para os Estados Unidos, e também não quis procurá-lo nas redes sociais, ou sei lá. E quando pude ver meu primo Carlos há alguns anos, já na casa dos 20, ele estava deitado em uma cama em casa. Não me reconheceu, apenas sorriu para mim, mas ele parecia, com todo o respeito que minha família merece. Não é minha intenção ofendê-lo, mas para a idade dele parecia um idoso, tinha muitas rugas, manchas no rosto, muito pouco cabelo. Ele não era mais o Carlos, e para mim foi como uma despedida.
já que nossos tios também não nos recebiam da melhor maneira, e a última coisa que soube foi que depois daquela noite minha avó me contou, nunca mais ouviram falar, ouviram, nem mesmo de relance aquele senhor, nunca mais fecharam as portas à noite na casa de Carlos, como se alguém tivesse que ter visto aquele homem, talvez nos olhos como Carlos, para que ele não se manifestasse mais, mas a que custo? Essa experiência é lamentável, muito estranha. Muito tem se ouvido de que várias entidades nos consomem em vida. Dizem consumir energia espiritual, vitalidade física, força emocional, mas casos como esses, onde eles terminam exatamente como a pessoa, são sempre difíceis de ouvir. O que você acha? Por favor, comente para sabermos o que você pensa sobre esse assunto. Enquanto isso, vamos ao segundo relato, que ocorreu na cidade de Trujillo, no noroeste do Peru. Antônio Contreras nos relata. Uma das primeiras coisas que os vizinhos me disseram quando me mudei para um pequeno prédio de apartamentos de 2 andares foi sobre a vizinha ao lado. Se ela, de repente, não respondesse aos cumprimentos, não levasse para o lado pessoal. Eles me contaram um pouco sobre ela, que recebia uma pensão por seu trabalho como professora, então passava a maior parte do dia passeando ou viajando. Além disso, eu mesmo testemunhei isso. Não me disseram, na verdade, ela morava com um marido, que eu sempre via chegando de madrugada. Eu ainda trabalho em um bar da cidade, então meu turno sempre é à noite. Chego por volta das 3 ou 4 da manhã e lá o vejo. Considerando a rotina dos outros, sempre evitei fazer barulho ao chegar. Foi assim que tive a maioria dos encontros com seu marido. No começo ele era muito tímido, evitava qualquer contato ao entrar no apartamento rapidamente. Mas, após algumas semanas, começamos a nos falar aos poucos e, pelo menos, não nos cumprimentávamos de longe. No entanto, pouco ou nada interagia com os outros além de dizer "Bom dia, como vai?" e pronto. Não havia uma interação profunda de verdade até que, numa manhã, essa vizinha bateu na minha porta de uma maneira muito irritante. Eu estava apenas tomando café da manhã. Isso realmente me irritou. Ao sair, ela estava chateada, dizendo que eu tinha deixado um cheiro terrível de cigarro por todo o corredor, pois ela afirmava que quando foi dormir tudo estava em ordem, não cheirava mal, mas ao acordar, o cheiro era insuportável e até dentro do seu apartamento também cheirava muito. Poucas vezes me irritei tão rapidamente como naquela ocasião, e eu simplesmente disse a ela que os únicos que chegavam tarde da noite, já que nossos apartamentos eram os únicos no andar, éramos eu e seu marido, e se o cheiro estava mais forte em seu apartamento, então a resposta era óbvia. Eu estava prestes a fechar a porta na cara dela quando notei que ela mudou sua expressão e me perguntou como eu sabia que ela era casada. Eu disse a ela que ninguém havia me contado, mas que tinha visto seu marido ou namorado, agora não sabia que eram os dois, chegarem na mesma hora que eu. Então ela me pediu para descrevê-lo, e eu o fiz. Ele é um homem um pouco alto, cabelo curto, castanho escuro, um bigode, veste-se assim. Ela ficou em silêncio, pensando. Eu só podia observar enquanto ela ficava imóvel, com o olhar perdido. De repente, ela pediu desculpas, muito gentilmente, e perguntou se poderia entrar. Eu concordei porque soube que algo não estava certo. Além disso, ela se desculpou dizendo: "Sim, estou casada, mas não moro mais com meu marido. Na verdade, não assinamos o divórcio ou algo do tipo, então sou viúva. Estive casada, ele faleceu no ano passado em uma viagem ao Equador. Houve um acidente na estrada. Desculpe-me, vizinho, por causar um tumulto e interromper sua manhã, mas acho que não sou a única que ainda o vê por aqui de vez em quando. Ele costumava fumar muito. Você me disse que não foi você, então se ele ainda está por aqui, acho que não sou apenas eu que ainda não aceita que ele se foi." Quando a vizinha me contou isso, confesso que fiquei com medo. Sinceramente, ainda sentia o cheiro de cigarro em meu apartamento. Mas sabem, depois que conversamos sobre isso e ela disse que faria alguma espécie de missa, orações e sei lá mais o que, parei de vê-lo quando chegava à noite. Não senti mais o cheiro de fumaça nos corredores, e a vizinha parecia mais tranquila quando nos encontrávamos.
Tempo depois, encontrei outra opção para alugar e saí de onde estava. Então, as coisas ficaram assim, e foi dessa forma que eu, que sempre mantive um ceticismo sobre esses assuntos, vi um fantasma a apenas alguns metros de mim. Após essa história, já é possível identificar diretamente o que essas experiências têm em comum. Bem, se você ainda não identificou, aqui vai mais uma. Marco Antônio, da cidade de Alto Tonga, no México. Atualmente tenho 30 anos. O que quero contar aconteceu há cerca de 14 anos e está tão fresco na minha memória como se tivesse ocorrido na semana passada. Quando morava com meus pais, há pouco mais de 14 anos, vivíamos em uma casa simples com apenas 2 quartos, o do meu pai e o da minha mãe, que eu compartilhava com ela, onde dormia. Não tínhamos porta, então dava diretamente para a cozinha. Isso é importante lembrar. Aos meus 12 anos, lembro-me de que estávamos dormindo. Minha cama ficava a cerca de 2 metros da cama da minha mãe, e meu pai dormia em seu próprio quarto. Por volta da meia-noite já estávamos todos dormindo. Mas algo me acordou, o som de alguém andando na cozinha. Era claro porque soava igual a quando alguém caminha de chinelos ou sandálias, pensei. Será minha mãe que foi até a cozinha por alguma coisa? Mas o som era muito constante, como se estivessem andando de um lado para o outro, como se estivessem dando a volta por toda a cozinha. Eu não sei por que não tive coragem de olhar. Isso já não parecia normal para mim e comecei a ficar com medo. Enquanto pensava se era minha mãe ou não, e o que estariam fazendo andando por ali àquela hora sem parar, porque foi assim que aconteceu. Não estou mentindo nem exagerando, foram cerca de 10 minutos. Uma parte de mim conseguiu convencer-se de que poderia ser algum galho ou algum som da noite, não fazia sentido de verdade. Mas isso me ajudou a acalmar o medo que sentia naquele momento. Eu não sei por que não tive coragem de olhar. Isso já não parecia normal para mim e comecei a ficar com medo, enquanto pensava se era minha mãe ou não e o que estariam fazendo andando por ali àquela hora sem parar, porque foi assim que aconteceu. Não estou mentindo nem exagerando, foram cerca de 10 minutos. Uma parte de mim conseguiu convencer-se de que poderia ser algum galho ou algum som da noite, não fazia sentido, de verdade. Mas isso me ajudou a acalmar o medo que sentia naquele momento. No entanto, quando considerei essa possibilidade, comecei a ouvir passos se aproximando. Ou seja, agora estavam caminhando da cozinha em direção ao quarto e os ouvi se aproximando. De repente pararam. Calculei, pelo som, que estavam na altura da entrada do quarto e voltaram a caminhar um pouco mais rápido. Apesar do medo, eu tinha que saber o que era. Então, fiz um pequeno buraco entre os cobertores para espiar. Olhei e, na escuridão, vi minha mãe dormindo. Eu a ouvia roncar agora, na verdade, mas não tinha percebido porque estava tão focado nesse som estranho que nem percebi. Lembro-me de que alguns familiares me disseram que se algo assim acontecesse, eu deveria rezar, e tentei, mas não consegui me lembrar de uma única oração, naquele momento de tanto nervosismo e medo. De repente, acordei de manhã. Não soube em que momento adormeci. Foi muito fácil acreditar que tinha sido um sonho, algo de apenas uma noite, e não mencionei nada. Mas na noite seguinte aconteceu exatamente a mesma coisa. Não houve diferença, exceto que não olhei desta vez. E então, uma terceira vez, contei aos meus pais, mas eles não acreditaram. Disseram que tinha sido um sonho e sei lá mais o que. Mas na semana seguinte aconteceu de novo, só que desta vez ouvi que o pôster que eu tinha colado ao lado da minha cama estava como que caminhando, o papel estava fazendo barulho. Me encostei na parede, era como se meus pés estivessem pisando nela. De repente sinto algo tocar meu pé e solto um grito. Meu pai chega, minha mãe acende as luzes. O que aconteceu? O que você tem? Eu chorava pedindo para parar, mas eles não acreditavam e os dias seguintes continuavam. Sempre que ouvia esse som à noite, eu me sentava na cama e acendia a luz. E foi quando percebi que naquela hora silenciosa, conseguia ouvir o tic-tac de um relógio, aquele som típico das engrenagens. Foi só na manhã seguinte que eu verifiquei o relógio, um que tínhamos pendurado na sala. Mas não funcionava, estava empoeirado, sem pilhas, nada.
Poderia ter sido qualquer coisa, talvez as tiraram naquele dia antes que eu o visse, ou sei lá. Mas à noite agora, ele começou a soar do nada, antes dos passos. Aí sim acordei minha mãe, a movendo e falando com ela. Entre os resmungos por acordá-la, ela me ouviu. Verificamos o relógio, que claramente estava fazendo barulho, e agora não era só eu que o ouvia, mas também minha mãe. Minha mãe viu e ouviu o relógio funcionando perfeitamente, sem uma única bateria. Aí sim, a expressão dela mudou, o sono dela sumiu. Ela procurou por aí uma caixa, guardou o relógio lá, e no dia seguinte não ouvi nem a caixa onde o tinha guardado. Não sei o que ela fez com o relógio, mas se livrou dele. Nunca me contou a razão. E sabem, depois dessa noite, nunca mais ouvi esses passos. Com certeza havia algo com esse relógio. Nunca soubemos o que era. Mas, felizmente, apesar do susto que me deu, não deixamos que a situação escalasse. Agora vocês sabem o que essas experiências têm em comum. Algo específico teve que acontecer para que esses eventos paranormais parassem de se manifestar. Como dissemos, esses relatos são tão diferentes entre si, mas compartilham essa característica de algo que os encerrou, por mais terríveis que tenham sido. Se você está vivendo uma experiência parecida, preste atenção aos detalhes e os encerre, se possível, o quanto antes. Antes de nos deixar, escreva nos comentários o que achou das histórias e inscreva-se em nosso canal para mais relatos como estes. Até o próximo vídeo. Antes de nos deixar, escreva nos comentários o que achou das histórias e inscreva-se em nosso canal para mais relatos como estes. Até o próximo vídeo.